Alô, boa noite, prazer falar com vocês aí. Abraço aí para vocês. Igualmente. Pois não, muito irmão. obrigado. Olim, tem alguma novidade aí em relação ao protocolo? Amanhã o governador deve voltar com o futebol em São Paulo. Qual é a informação? Olha, o que eu posso falar para vocês, conversando com o Reinaldo essa semana, o Reinaldo falou que teve uma conversa com o Ministério Público, não sei se foi ontem ou antes de ontem, que a conversa foi boa, porque a verdade é uma só. A Federação Paulista e os clubes, eles estão seguindo os protocolos rigidamente. Quer dizer, tudo que tem que ser feito está sendo feito. Então, eles mostraram para o Ministério Público, já vem mostrando há um tempo, mas eles estão sendo intransigentes, né? Eu não sei se é o governo de São Paulo, é o Ministério Público, ou são os dois que estão se unindo ali para que o futebol dê uma segurada, mas a tendência é tentar terminar o Campeonato Paulista até a data que foi marcada. O governador está aí também, hoje nós tivemos uma reunião na Assembleia Legislativa, o governador fez hoje um link com os deputados, mas não entrou no assunto da abertura São Paulo, se vai abrir ou não São Paulo, porque eu já vi hoje na televisão que São Bernardo já abriu tudo normal, e Itapecerica da Serra já estão desobedecendo aí a fase vermelha, voltou a abrir os restaurantes, os shoppings, foram os primeiros que fecharam, e está com 90% da UTI, e aqui está com 80 e pouco e continua fechado. Eu acho que alguma novidade terá que vir. Agora, o futebol tem que retornar, dentro do campo, é muito difícil acontecer alguma coisa, não tem torcida, são pouquíssimas pessoas que entram, o protocolo lá dentro é muito, muito rígido. O doutor Moisés Coen, que toma conta aí da parte da Federação Paulista de Futebol, junto com os médicos dos clubes, quer dizer, os jogadores, muito difícil, eles acabaram ficarem contaminados por causa do Covid e o jogo, acho que dá para continuar e terminar o campeonato. Tem muito interesse atrás disso, né? Tem muito, claro, uma questão financeira importante aí, bem, bem importante mesmo. Agora, nessa reunião aí que o presidente Reinaldo Carneiro Bastos teve com o Ministério Público, o doutor Sarrubo, né, que é quem Não está foi respondendo. com ele, foi com os assistentes dele, pelo que eu entendi, porque eu não participei, mas ele falou que a conversa foi muito boa. É que tudo que na primeira reunião que teve, que chegaram todos muito nervosos, mas a ponto de falar, e os médicos foram mostrando cada caso a caso, e mostrando, eles falavam uma coisa e falavam, não, mas olha, está aqui os nossos protocolos, não tem como acontecer isso. E foram acalmando, só que naquela época o Dória já estava naquela de fechar São Paulo, como ele fechou, está fechado. Agora, era para o dia 11, está dizendo que... Eu acho que São Paulo não aguenta mais esse fechamento, do jeito que está aqui, do jeito que está essa história aí, de continuar fechado. Eu não sei, alguma coisa tem que ser feita. E eu sei que está tendo intransigência. Um lado do Palácio dos Bandeirantes quer que abra, volte as coisas não ao normal, mas que comece a voltar com os horários, e tem uma ala que quer que feche tudo. Entendeu? Era esse assunto que eu ia tentar hoje perguntar para o governador, só que eu não consegui, porque eu tinha alguns deputados inscritos, e teve alguns deputados que queriam meia hora fazer uma pergunta. Quer dizer, ele ficou uma hora, então ele só se perdeu tempo hoje. Muito bem, muito bem. Alguma questão aí com... Delegado, um prazer conversar com o senhor. Agora, a gente apontou aqui uma certa fogueira das vaidades. O senhor está sentindo que tem isso? Mas, olha, só para você ter uma noção, as vaidades são tão grandes, desculpa falar lá do Palácio dos Bandeirantes, que quando o futebol, o Rodrigo Garcia, o vice-governador, me mandou um zap, olha, o futebol volta em São Paulo, e depois também quem me mandou foi a verdade, foi o Vignoli, e eu falei para a imprensa, o governador segurou mais uma semana. A vaidade é tão grande, que você vê o que está acontecendo em São Paulo. Eu acho que tem que começar a pôr o pé no chão e saber que a coisa não adianta nada estar fechado do jeito que está fechado, porque não está mudando nada, não está melhorando nada, não está melhorando. Continua os 90% das UTIs, eu sei que estão morrendo pessoas, então nós vamos fazer o quê? As pessoas vão ter que parar de andar de ônibus, parar de andar de metrô, porque é ali que você está trazendo para suas casas, está trazendo para as pessoas. Então aquelas que estão em casa, fiquem em casa, elas não estão pegando, mas as pessoas que saem, que trabalham, que vêm trabalhar na sua casa, elas trazem o Covid para você. Então o futebol é o menos perigoso hoje. Só que aí o governo cortou as igrejas, cortou tudo. Não quero nada em São Paulo. E aí, né, ficou difícil. Eu acho que o campeonato podia continuar, o Campeonato Paulista. A situação dos clubes é crítica, como a dos empresários são críticas, como a da federação é crítica, por quê? E os compromissos assumidos. Está todo mundo perdendo, estão perdendo vidas, estamos perdendo vidas. Só que alguns lugares do mundo onde parou já de fazer isso, todo mundo está trabalhando.
e voltou à vida normal. Estão sendo vacinados? Estão sendo vacinados. A prioridade estão sendo os mais velhos, daqui a pouco todo mundo vai estar vacinado aí. O que não pode é a vaidade ser maior do que hoje o que está acontecendo. Você se milindra muito fácil, qualquer coisa já pega, não tem mais e não tem conversa. Não é assim, autoritarismo barato, é o que eu acho. Bom, só para informar que nesse momento um filiado da Federação Paulista de Futebol, a Ponte Preta, acaba de marcar um gol fora de São Paulo, 1-0 contra o Criciúma. Copa do Brasil. Pela Copa do Brasil. Copa do Brasil, né? Que o Campeonato Paulista parou. Isso. E a decisão seria até o dia 11. Então eu acredito, vocês estão falando que amanhã tem uma reunião, eu não sei te dizer, porque eu não sei amanhã o que o governador vai decidir, porque já estavam falando que ele ficaria até o dia 26, mas eu sei em fontes lá de dentro da Palácio, que hoje eu fui na reunião, eu faço parte da base do governo, que está metade quer que volte a abrir as coisas, metade quer que fique fechado. Agora, eu não sei se o povo se de São Paulo fechar vai é até o dia aguentar mais 26, o senhor está dando uma informação, se fechar é até o dia 26? Seria até o dia 26, era o maior número, ou um pouquinho antes, dia 20, mas era esse tempo aí, era mais 11 ou 20 dias, era isso. Agora, Olim, você acredita que esses episódios que a gente viu recentemente aí do Luiz Adriano, do Gabriel lá do Gabigol no bingo, né? O Luiz Adriano no shopping, isso aí pode jogar contra, né? Quer dizer, o Ministério Público pode eventualmente usar esses episódios para achar que não, o futebol não pode, tá vendo? Olha aí, os caras não cumprem as coisas. Pode ter essa coisa? Primeiro, eles começaram, por que eles começaram já com isso do futebol? Porque teve aquela aglomeração do Palmeiras, quando o Palmeiras foi campeão da Libertadores. Então começou ali. Ninguém conseguiu segurar os torcedores do Palmeiras, que foram lá para a porta do CT, depois foram para a porta do Palmeiras, aquele negócio todo. Mas aí não é culpa dos clubes, aí não é culpa nem da Federação Paulista. Aí é o poder público que tem que pôr a polícia e falar, não quero aglomeração e vamos embora. Então começou ali. Aí você fala do jogador do Flamengo. Vieram me perguntar ontem, a pergunta do UOL, me ligou a Folha de São Paulo, no regimento, no código, tem alguma coisa que eu possa fazer para punir o jogador? Não posso fazer nada para punir o jogador, não tem nada no código de punir o jogador. Quem pode punir o jogador, se ele fez ou não fez, é o clube. O clube é que sabe se ele saiu, pode controlá-lo através do contrato, numas que a vida pessoal dele é dele. Ele voltou daquele dia que ele foi pego aqui em São Paulo, aí num bingo, né? Na verdade é um cassino, não é um bingo, e retornou para lá e nada aconteceu, porque o clube não se mete na vida dele. Com certeza ele chegou lá, passou pelos protocolos que deve ter dentro do clube, com certeza, ainda mais um Flamengo, um clube grande desse, e ele voltou à vida normal de jogar futebol. O problema dele é a vida dele fora. Agora, a partir do momento que ele contamine as pessoas, se não tem um protocolo, que eu acredito que tenham, é diferente de uma empresa que o cara vai para casa, volta outro dia, não é todo dia que o empresário tem dinheiro para ficar colocando algodão no ouvido, no nariz do cara. É completamente diferente. Então eu acho que essa parte dos clubes grandes é o contrato deles. A federação, que nem vieram me perguntar, não tem o que fazer. E eles estão saindo, agora alguns vão para um lugar, outros vão para outro, como muitas pessoas se reúnem em casa, vem acima de 5, 6 pessoas e também pode todo mundo pegar. É complicado, é bem complicado. Delegado, boa noite. Para confirmar, o senhor falou agora há pouco numa resposta anterior que o futebol só não voltou em São Paulo porque o governador João Dória não gostou de uma declaração que o senhor fez dizendo que o futebol voltaria. Realmente não, foi isso que aconteceu? Foi a primeira vez. Lembra quando o futebol ia voltar lá atrás? Não agora. Lá atrás foi isso, ele segurou uma semana a mais. Lá atrás, lembra quando o Campeonato Paulista queria parar, ele ia deixar voltar o futebol, só os treinos, não ia deixar? Isso há uns 2 meses atrás, ou 3, não lembro agora, quando começou o Campeonato Paulista, que ele segurou mais uma semana, teve esse caso aí, ela passou aquele dia, porque eu fiz uma declaração que eu avisei antes. Mas aí faz parte. Não foi nada científico, então? Não foi nenhuma decisão científica? Ele, entendeu? Não foi uma decisão científica, então? Eu sou presidente do Tribunal de Justiça, eu falo o que eu quiser. Eu estou ali como presidente do tribunal, não estou aqui para agradar nem um clube, nem para agradar presidente de federação, nem para agradar governo, muito menos governador. Se fechar até o dia 26 de abril, se não tiver futebol, acabou o Campeonato Paulista. Pode esquecer. Então, sim, eu tô dizendo, não dá tempo. Acabou o Campeonato Paulista, acabou São Paulo, você quer dizer, né? É isso que você está querendo dizer. As duas Imagina coisas. os empresários aí que estão numa situação que não tem mais jeito. Agora chegou num ponto, hoje eu subi no elevador com um dono tem uns 4 restaurantes de nome, ele falou, primeira vez eu segurei, agora eu não sei mais o que fazer, eu não tenho dinheiro para pagar a folha de pagamento.
Eu não tenho dinheiro para pagar ninguém. Eu não tenho dinheiro, o imposto continua. E eu digo que eu vi ontem uma reunião da liderança do governo que eu faço parte, que o governo de São Paulo está com dinheiro para gastar, que não parou de se arrecadar nada. O governo rico e o empresário pobre. É o que está acontecendo. Olim, alguma chance, se amanhã, eventualmente, o governador vem aí na reunião que ele faz, né, para anunciar as medidas... Às 13 horas. Meio-dia e 45, né? Se ele anunciar que o futebol não segue, continua vetado em São Paulo, a Federação Paulista pode levar os jogos agora aí para outro estado, para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais? As reuniões que eu participei dos clubes, que teve aí várias, né? Eu participei de todas. Os clubes estavam para querer brigar, né? Um ou outro que estava, vamos cumprir, mas a maioria dos clubes não. A maioria dos clubes tem compromissos. E se os clubes estão nessa situação também, você concorda? Eles também estão apertados. Então, teve esse problema dos clubes. Eu acredito que os clubes vão por tudo ou nada. Agora, é aquilo, né? Vamos ver, nós vamos jogar ontem em outro estado, que desde que nenhum prefeito lá iluminado também acha que não possa jogar. Você sabe que está cheio de iluminado hoje aí, né? O que não falta é iluminado. Muito bem, muito bem. Mais uma aí, Pretzel, Não, pra a gente única fechar? coisa que eu quero dizer é o seguinte, eu não acredito em político nenhum. Eu não acredito em... sou eu, Alexandre, pessoa física. Eu não acredito em político nenhum. Então, o que eles andam falando, andam dizendo, não existe planejamento, zero. Não existe uma padronização, porque eu sou brasileiro, eu nasci em Porto Alegre. Em Porto Alegre se joga depois do toque de recolher. Fizeram um Grenal, o maior clássico do sul do Brasil, às 10h15 da noite, certo? E Rio Grande do Sul tá tão mal quanto São Paulo em relação ao Covid. Agora, hoje nessa e aqui não entrevista... pode jogar, certo? E não é questão insensível isso é uma questão de lógica. Eu moro no Brasil, resido em São Paulo, mas eu sou brasileiro. O Brasil não tem padronização, não tem padrão de nada. É uma confusão, Agora, hoje na entrevista que o Dr. Paulo Menezes, que é o chefe do Centro de Contingência, deu aqui ao Joel da Atena e Ana Paula Rodrigues, ele foi muito claro. Ele falou, olha, a gente melhorou um pouquinho, diminuiu um pouquinho, mas não pode relaxar. Não pode relaxar, porque se relaxar agora, vai voltar tudo de novo. A gente vai ter de novo mais de 90%. Então, essa é a orientação que foi passada, está sendo passada para o governador. E aí está na caneta dele, né? É o que ele vai fazer. Mas só você ver. São Bernardo do Abril, que é vizinho de São Paulo. O cara trabalha em São Paulo, vem de São Bernardo. Começa todo mundo a sair lá, vamos dizer, abriu tudo. Passa para cá. Então não tem lógica, é o que ele falou aí, não dá para acreditar. Político só começa a acordar, viu, Alexandre, quando começa a perder voto. Aí ele muda tudo, entendeu? Eu sou político, eu sou deputado, eu sei como é que funciona, eu vejo na Assembleia Legislativa. A partir do momento que começa a forçar que você vai perder voto, muda tudo. Aquilo que era amarelo vai dizer, é amarelo, não é verde, não. Então vamos falar que é amarelo, porque perdi voto aqui, eu vou falar uma coisa que não é. E é isso aí, vamos ver o que eles vão fazer. A situação está tão ruim em São Paulo, se fechar mais, ou se o futebol não voltar, e São Paulo, então, como é que fica? Não é Brasil mais? Como é que... Tá difícil a situação. Delegado, até mesmo para a gente entender o que acontece, né? No começo do programa a gente teve uma discussão comparando São Paulo com Minas Gerais, que lá, por exemplo, a Federação Mineira combinou com o governo do estado, logo no começo da fase roxa, da onda roxa lá, que no final da fase mais restritiva o futebol voltaria. E aqui em São Paulo, a Federação Paulista, no começo, o senhor lembra, a gente fez algumas entrevistas, começou a tentar adotar um método de ir para outros estados e querer reivindicar o direito de jogar, o que é completamente normal. E teve alguns jogos, né? Foram 2 jogos fora de São Paulo, né? O senhor não acha que naquele início faltou diálogo da federação diretamente com o governo do estado e por isso agora a gente vive um problema de mais de um mês sem futebol? Ao contrário. Então teve diálogo da federação com o governo. O presidente da Federação Pro Futebol teve várias reuniões junto com o governo de São Paulo, com as pessoas que são da contingência do coronavírus, juntamente com todos os médicos dos clubes e o coordenador da Federação Pro Futebol, junto com o Ministério Público, ficaram conversando. É que aqui é difícil, né? Aqui é complicado. Fala que não é não e acabou, não quer saber. Teve muito diálogo e até, olha, para mim acho que falou até demais, até que eu me afastei, que eu não aguentei mais, de tanto papo furado e não levava a lugar nenhum.
E, delegado, o Ministério Público que tomou a decisão, o senhor que está sempre, né, ligado a essa questão, aos bastidores da Federação Paulista, foram eles que bateram o martelo, praticamente. O Ministério Público entrou, que acho que não sei se foi o governador que pediu, aí fica um jogando pro outro. Ou o Dória interessa falar que é o Ministério Público, o Ministério Público interessa falar que é o Dória. Na verdade, não sei qual dos dois estão mentindo. Não, e aí é o seguinte, ó, o doutor Miguel Nicoleles é uma figura exemplar, perfeito? Exemplar. Ele é contra o futebol. Ele é contra a volta do futebol nesse momento. O doutor Marcos Boulos... mas olha só, delegado. O doutor Marcos Boulos, que também é uma autoridade, concorda comigo, Capriotti? Sim. Esse acha que o futebol não atrapalha. O centro de contingência acha que o futebol não atrapalha. Então é o seguinte, ó, você pega duas autoridades médicas, né? Põe um do lado do outro. Um acha que o futebol atrapalha, o outro acha que não atrapalha. Sabe? É uma definição gigantesca. Aliás, Olim, uma dúvida aqui que eu até agora não consegui, porque o Ministério Público não fala, não é? A gente tem um centro de contingência aqui que é exatamente para poder orientar o governador, dar as diretrizes do que deve ser seguido. Em tese, o centro de contingência diz que o futebol não atrapalha, então está dizendo isso para o governador lá. Mas o governador ouviu o Ministério Público. O Ministério Público diz que tem lá o seu comitê médico que entende que o futebol não é bom, não é positivo. Que comitê médico é esse? Quer dizer, os principais cientistas não estão no centro de contingência? Não é o centro de contingência que tem que ser ouvido? Que comitê médico é esse que o Ministério Público ouviu para dar essa orientação ao governador do estado? E tanto é que esse centro de contingência se reuniu com os médicos da Federação Paulista de Futebol, nas reuniões que tiveram, e ficou muito acertado que o que eu queria fazer a federação e os clubes estava dentro do padrão que o governo quer. E falou isso para o Ministério Público, que eles acabaram acatando, porque eles não tinham o que falar. Eles não são os donos da verdade. Mas, infelizmente, aqui está assim agora. Então, um joga para o outro, e o futebol não vai para frente, o futebol vai ficar paralisado, o jogador fica ali que não sabe o que vai fazer, os clubes ficam completamente felizes. E aquele cara que não tem o que fazer, que a verdade é essa, porque quer que fique em casa, mas não pode nem assistir o futebol que ele gosta, como é que pode isso? E é melhor então pôr os caras tudo numa cadeia. E acabou, viu, do que ficar fazendo isso. Quero agradecer aqui ao delegado Olim, que é presidente do Tribunal de Justiça da Federação Paulista de Futebol, Tribunal de Justiça Desportivo da Federação. Vamos lá. O senhor acredita que saem os jogos em Brasília ou não? Olha, eu não sei, eu só vou dizer assim, vamos esperar amanhã. Sim. Eu acho que o Dória vai abrir um pouco alguma coisa, porque não tem condições mais. Se ele não liberar o futebol, amanhã eu acho que as coisas vão ficar bem difíceis. Não sei se amanhã ou até segunda-feira, acredito que seja amanhã, que é sexta-feira, que amanhã é o dia que ele deve falar. E também tem que ter uma posição. Que dia que volta a São Paulo, pelo menos abrir alguma coisa, porque do jeito que está hoje, não tem mais condições. Não, eu acho que os clubes vão para a briga, viu? Sim. Eu acho que os clubes vão para a briga. Se o governador liberar, delegado, o Santos joga na Vila na terça e o Palmeiras joga quarta no Allianz, claro. Com certeza, claro. Não tem jogo. Não tem tem por que torcida, jogar em Brasília. Tem torcida, fazer o quê? Mas deixa jogar, né? Pelo menos, né? É isso. Bom, obrigado. Desculpa a minha franqueza hoje, tá? Que hoje eu tive tanta reunião, que eu vejo tanta história, que tem uma hora que você não aguenta mais ouvir, viu? Tá bom. Olim, muito obrigado, viu? E boa noite, até a próxima.